Na segunda-feira foi lançado o plano de segurança. Por quê? Porque isso afeta a nossa vida diretamente. Afeta a nossa vida diretamente. As ações de segurança, os planos de segurança, as ações de segurança, de prevenção, as ações que dizem e que condizem, né, com a sua capacidade, da sua sensação de ter tranquilidade na sua casa, dizem sim a todo pernambucano e a todo vicentino, e por que não em São Vicente, que a gente sabe como a gente vem convivendo com os altos índices de insegurança em nosso município também, né? Porque nós fazemos parte de Pernambuco e a coisa não está feia, a coisa está feia. Bem, por exemplo, e a gente vai analisar friamente os pontos positivos e os pontos negativos do plano. No primeiro momento, acho que o ponto positivo já foi de anunciar esse plano, na questão de melhoria da troca de viaturas por viaturas novas, muito bom. Acho que as viaturas estavam aí, era um lixo as viaturas que os policiais estavam trabalhando, né? Isso aí devido ao governo passado. Algumas coisas pontuais, eixos estratégicos, né, de combate à violência, investir também em área de iluminação pública, naquelas regiões que são mais afetadas, né? A questão também da questão do combate à violência contra a mulher. E uma coisa importante, que eu também achei positivamente, é que anteriormente, o Pacto pela Vida, ele tinha a estratégia só na ação da violência, né, de reduzir os índices de violência contra a pessoa, reduzir os índices de violência contra a pessoa, né, e deixou de lado os índices de violência que eram acometidos ao patrimônio. O que é que eu estou falando? Por exemplo, índice de violência a assaltos, né, a estabelecimentos comerciais, índice de violência a assaltos ao cara que está na autoestrada, né, que é abordado por meliantes, que tomam sua moto, aqui tem muito disso, a pessoa no carro, fica a pessoa na estrada lá e assalta você. Índices de violência a pessoas que estão nas suas casas, tudo é patrimônio. Índice de violência, justamente que a gente estava falando semana passada, que você muitas vezes mora até na zona rural, tem um muro de 2, 3 metros, porque as pessoas hoje estão vivendo aprisionadas com medo. Na zona rural não existia isso, e na cidade nem se fala. Então isso agora também vai ser contado como uma ação estratégica de combate ao crime nos patrimônios. É um eixo estratégico de combate aos patrimônios, diferentemente do outro governo, né, do governo anterior, dentro do Pacto pela Vida, que virou o Pacto pela Morte, né, que já estava fadado ao fracasso há muito tempo, que ele focava só no índice de violência à pessoa humana. O que é que ele contava? Se o cara morreu ou se o cara não morreu. Né? E isso é dizer, olha, não teve mortes, né? Não teve homicídios no estado de Pernambuco. Aí dava a falsa impressão que não tinha acontecido nada e que a gente estava vivendo num paraíso em festa, no ar de brigadeiro, porque ninguém morreu. Então, quando morria alguém, tanto é que, por diversas vezes, eu conversando até com uns amigos meus da inteligência policial, da civil, se escondia muitas vezes os atos de homicídios por atos violentos, para isso não impactar nos números, nos percentuais do Pacto pela Vida. Repito, era isso que se fazia, Pagem, mas essa era a verdade. Muitas vezes não se colocava como outra fundamentação do processo de morte, para não colocar como roubo, como o latrocínio, porque isso impactava diretamente no anterior programa de segurança, que era o chamado Pacto pela Vida. Pois bem, então, esse ponto aí foi muito importante, que hoje, né, entra sim, né, dentro do plano de segurança, né, uma ação de prevenção, uma ação de investigação, uma ação efetiva contra o patrimônio, para defender o patrimônio, né, uma ação contra os meliantes, em defesa do patrimônio público, comércios sendo roubados, né, pessoas sendo roubadas nas suas casas, isso agora, né, ou no seu patrimônio, na sua moto, no seu carro, isso agora tem assim uma ação estratégica. Antigamente, os policiais não tinham essa meta como prioridade. Claro, era assim, investigado, ia lá, a polícia fazia lá, mas não estava no plano como prioridade, e sim só no combate à violência, na questão de redução dos homicídios. E era interessante que isso era tão errado, que muitas vezes, quando se tinha assim a violência, o roubo ao patrimônio, muitas vezes esse roubo seguia-se de morte também, né, numa ação lamentável. Mas enfim, então os policiais, né, dentro do plano de segurança, agora vão também estar na estratégia dentro desse tão falado plano estratégico que foi lançado segunda-feira, também o combate ao patrimônio. Aí quando você lê seu patrimônio, o que você tem na sua casa, os seus patrimônios
materiais, né, o seu patrimônio, que são transitáveis dentro desse espaço terrestre. Essa é a grande verdade. Então, isso é muito importante. Agora, os pontos, acabei de falar sobre os pontos positivos. Vou falar agora sobre os pontos negativos. Por exemplo, ela disse que vai nomear 300 policiais da Polícia Penal. Ora, vai se aposentar esse ano 380. Então, o déficit vai continuar o mesmo. Veja só está, não vai nem vai nomear essas pessoas, já fizeram um concurso público, vai nomear 300, só que esse ano serão aposentados 380. Então, o déficit, né, da Polícia Civil, no que se fala Polícia Penal, vai continuar no mesmo, então não vai aumentar. Então, a mesma dificuldade que a gente está passando hoje, vai continuar passando. 56 delegacias fechadas continuam do mesmo jeito. Estão inventando a figura do delegado virtual. Veja só o que é o delegado virtual. A delegacia está aqui fechada, então eu sou assaltado, aí eu vou na internet, faço um boletim de ocorrência para o delegado virtual, que ele também não está aqui presente, mas ele vai ver lá o seu BO para pedir para investigar. Gente, por favor, isso é a mesma coisa de trocar 6 meia dúzia. Tinha sim a delegacia virtual, que você fazia o BO como a delegacia estava fechada. Aí acabaram com a delegacia virtual e agora inventaram o delegado virtual. Alguns estados já funcionam isso, mas é o mesmo escopo da delegacia virtual, que você baixava o seu BO e coisa e tal. E só para compensar, não tem nada de novo. E aqui para nós, você achar que vai ser acometido por algum ato de roubo, de alguma coisa que aconteça contra você, Deus o livre, e você vai fazer um BO para o seu delegado virtual, o delegado vai lá olhar naquele momento lá, e já mandar uma viatura, já mandar alguém investigar, isso é lei do engano, não funciona desse jeito. Isso é a mesma coisa daquele BO que a gente fazia, porque a gente tem que ter alguma coisa na mão, quando a gente era roubado no celular, alguma coisa, é a delegacia virtual, então não tem nada de novo. Né? E isso não foi nem implantado, e tem uma previsão de ser implantado daqui a 3, 4 meses. Então, 2024 acabou-se. Então, 2023 acabou, só vai ser em 2024. Um ponto negativo. O outro segundo é o seguinte: solicitar dentro da estrutura, que não foi falado, um maior contingente policial aos municípios, como aqui em São Vicente, tem 20 mil habitantes, que a gente só tem 2 policiais militares. Isso não foi falado. Ou seja, vai continuar do mesmo jeito. Há um déficit tremendo de policiais militares para atuar no combate à prevenção do crime. A polícia ostensiva, que é a polícia militar, que está ali presente. Então vai continuar a mesma coisa, uma viatura dos policiais. Para saber o que a gente vai fazer. Peraí, vocês passaram 7 meses elaborando um plano de segurança, e nesse plano de segurança vocês já vão escutar a população. O óbvio está aí. Pega os dados do Pacto pela Vida, do plano de segurança dos governos anteriores, que você vê onde é os defeitos. Vocês vê lá onde as anomalias, as deficiências. Vocês observam claramente. Agora, perguntar à população, por favor. Então, os pontos positivos são interessantes, se eles começarem a acontecer de imediatamente, vai ser bom, mas o grande problema da segurança do nosso Estado ainda não colocaram lá. O ponto na ferida, o dedo na ferida. O dedo na ferida não foi colocado. E é isso que a gente está falando aqui. Moral da história. Sabe o que vai acontecer? A gente vai continuar a ver como vai ficar tudo como está e vamos ver se a médio e longo prazo vai melhorando. Eu entendo que pelo menos já tem alguma coisa. Tem aí um plano, né, para se observar o que vai acontecer, observando seus gestos estratégicos, e a partir disso aí, possa ser que haja alguma mudança significativa. Agora, esse ano está morto, para o ano, um plano de segurança, para ele ter resultado, de fato, ele é uma média de 1 ano e meio a 2 anos, 1 ano a 2 anos, 1 ano e meio, dizem os especialistas, porque você tem que começar pela base. Então, se vai começar do zero, amigo, e não vai, desculpe a governadora, e não vai colocar o dedo na ferida, naquilo que a população sente mais, que é a ausência de policiais efetivos, a ausência de policiais ostensivos na rua, né? Uma integração com municípios, daqueles que têm guarda municipal, já está na hora já de o município de São Vicente já ter sua guarda municipal, porque a lei já foi aprovada, e aí é um alerta que eu dou a quem está na gestão, que acho que é necessário demais, é muito importante, eu venho tocando nessa tecla. Falou-se de uma coisa interessante, né, de ver aquelas regiões que precisam de iluminação pública, claro, isso aí é normal, isso aí tem que ser pactuado com os prefeitos. O prefeito vai lá fazer uma pactuação e diz, essa rua aqui a gente precisa de mais iluminação. Agora, anunciar isso, você que tem recursos para isso, coisa e tal, está anunciando aí na ordem de R$1 bilhão, coisa e tal,
de empréstimos que vai tomar. Tinha muita coisa jogada assim do que vamos fazer. Parecia mais plano de governo para quem quer se eleger. O Juntos pela Segurança parecia mais um plano de governo para quem quer se eleger. Dizendo que vai resolver, que vai fazer, coisa e tal. Mas, de fato, de concreto, quem estava lá saiu mais com a sensação de segurança do que quando entrou. Essa é uma opinião não só minha, mas se você observar, os especialistas de segurança de Pernambuco disseram que ficou muito aquém, que foi uma decepção. Os pontos positivos eu marquei aqui, mas são pontos positivos que vão ser implantados. Mas os pontos que diziam assim, olha, chegou chegando, né? Já começou a guerra aqui e a gente vai combater. Então isso não aconteceu, né? Isso não aconteceu. Agora, tem que investir mais, e eu repito, investir mais em equipamentos para os policiais, investir nos policiais, em melhores equipamentos, na inteligência policial, em equipamentos para desvendar crimes, a coisa todinha, tem que ter isso aí. Não há sombra de dúvida, isso é o óbvio do óbvio. Né? Eu falo o óbvio lulante da coisa. Então, essa é a minha leitura. Não estou querendo dizer que o plano, o Juntos pela Segurança, pode jogar fora e descartar. Não estou falando isso. Eu estou aqui analisando os pontos positivos e negativos. Entretanto, os pontos negativos, eles são de tão forte, de maneira tão acirrada, que eles terminam, na verdade, acobertando, eles terminam eliminando os pontos positivos que eram que são de grande relevância também. Então, essa é a análise que a gente faz aqui. A questão de recompor, né, o efetivo policial está muito aquém, na verdade não está recompondo nada, só está nomeando e está fazendo concurso público, né, e as previsões de concurso público é justamente para recompor o grande contingente que está se aposentando. O contingente que está se aposentando, então, claro, porque não pode ficar pior do que já está. Não pode ficar pior do que já está. Então, é isso aí, mas entendo claramente que, já que é mais um lançamento de um plano assim, digamos, assim, por fora, não tem ato concreto, não tem ato concreto de fato, é um plano para se implementar, vamos ver que se implemente, né, e ao longo do tempo, né, isso vá tendo um efeito, né, que as pessoas e a população possam observar. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui a você. Quem passa por insegurança todos os dias tem pressa, porque fica o Deus dará. Então, se nada vai acontecer, vamos saber o dia que vai acontecer. Repito, enquanto não tivermos logo de bate-pronto policiais ostensivos, ou seja, melhorar e aumentar o efetivo policiais nas pequenas cidades, isso aí eu estou falando de São Vicente de Ferre e as outras cidades que se assemelham, que nos escritam pelas redes sociais, a gente não vai a lugar nenhum. É o primeiro ponto. E depois a questão da inteligência, porque logo de bate-pronto é o que está precisando agora. Né? Veja a coisa, quando você tem fome, você tem que dar alimento. Depois você começa a ver as outras coisas, né, para a pessoa pensar, para a pessoa tiver dificuldade, coisa e tal. É assim. Né? Agora, e para mim é terrível você fazer um questionário para a sociedade civil analisar como é que pode ser uma boa segurança. Olha, primeiro se implementa. E depois você faz correções e melhorias num plano. E aí você escuta a sociedade e algumas coisas que não estão dando certo. Eu não sou especialista em segurança, mas a gente tem a vivência. E, na minha humilde opinião, é isso que deveria ter sido feito. Achei que foi uma coisa mais para inglês ver o anúncio, mais para a imprensa ver, para colocar na mídia, né, para plano de governo, mas só que agora o governo é Raquel e ela tem que assumir. Mas, nesse caso aí, ele é um plano que não se pode jogar fora, repito, tem coisas estratégicas interessantes que devem ser implementadas, mas para médio e longo prazo. Para início agora, eu achei muito pouco e quase nada. Se você achava que o plano de segurança ia dar segurança, até agora, nada.